Esse anime me deixou em choque. Oshinoko, Gutinho da Lacrosfera, tá comentando aí um dos principais animes dessa temporada. Vídeo patrocinado pelo Machuca SP. Tô aqui com meu querido amigo Liyama Torrinco. Eu que sou muito fã do Guto, tá? De Oshinoko não tanto, mas do Guto eu sou. Então tá bom, vamos ver, vamos ver. Daqui a pouco eu opino. De tempos em tempos, existem animes que se destacam. Fato. Aqueles que chamam a atenção do grande público, aqueles cujo nome consegue reverberar muito além do Japão e atingir novos espectadores. Tal como o Mushoku Tensei, né? Mas existem aqueles que serão eternizados na história da arte. E eu Calma aí. Eu não sei, ele gostou do anime? diria que Oshinoko Olha, pelo título... é um desses animes. Pô, calma, Gutinho, calma. Tu tá passando a marcha antes do tempo. Mas, Mitch, você tem que pensar assim, Mitch. Aquele tipo de arte que ele é muito ruim pro nicho dele, ele também se destaca e fica marcado no mundo da arte. Pô, mas o Oshinoko não é muito ruim também. Calma também, né? Mas se a gente só tem as duas opções, ou ser muito bom ou muito ruim... Eu prefiro ir pro caminho do muito bom, né? Eu não vi o segundo episódio ainda, mas eu vi pessoas sugerindo na minha timeline que o Aquamarine, que é um nome muito bosta, diga-se de passagem, vai ficar com uma personalidade parecida com o do Ayano Koji, né? Sim, ele tá indo pra esse caminho, sim. E é isso, pra mim é maravilhoso, porque eu gosto de personagens frios e flamenguistas, porque isso me gera um conteúdinho, porque daqui a pouco vai ter o Marco fazendo um vídeo sobre ele, vai ter um outro canal batendo palma pra ele, aí vai ter ele sendo cringe no anime. Preciso te lembrar que o Marco Abreu, só com o primeiro episódio de Oshinoko, já tinha colocado o Aqua como um dos protagonistas favoritos dele de todos os tempos. Verdade, e um dos motivos era médico reencarnado. Não sei, assim, qual que é a pio específica do médico reencarnado, não sei. No vídeo de hoje vamos conversar sobre Oshinoko. O anime que acabou de estrear teve um episódio especial, bastante longo inclusive, mas que foi um choque completo absoluto, acima de toda a expectativa de qualquer pessoa nesse planeta inteiro, por mais que a expectativa fosse alta, já. É um anime que conversa sobre o mundo idol, um anime que conversa sobre o mundo do entretenimento, é um anime que discute muitas questões atreladas a toda essa parte, mas ele vai muito, muito além, em linguagem, em técnica, em mensagem. Cara, assim, vou ser sincero, tá? A gente não sabe qual é a pio, né? 1 minuto de vídeo ainda, mas eu não acho que Oshinoko em um episódio tenha feito essa crítica profunda que muita gente tá falando. Assim, a crítica existe, mas é algo bem superficial, tá ali, né? Na primeira camada ainda, né? Então eu acho que o pessoal deu uma emocionada legal também, né? Mas vou te falar aqui que eu acho muito, muito bom. Acho que a gente precisa de um Anituber como o Guto, que é o Anituber do hype. O Guto, ele de fato, eu acredito que ele realmente ache tudo isso que ele tá falando. Ele pegou esse hype de Oshinoko e ele tá passando pro vídeo dele, que é o que os fãs querem ver. Então tá certo, Guto. O que meus fãs querem ver? Querem ver você falando mal do Piscine. Mas eu nunca mais falaria mal de Piscine. Só falei hoje, assim, por... Então você é contra o fanservice? Verdade. E até mesmo na forma que consegue te atingir como espectador. Primeiro porque quando eu digo que é um anime que fala sobre entretenimento, a gente já espera um tipo de coisa. Oshinoko, por exemplo, foi muito divulgado como esse anime que ia tratar a indústria das ídolos, certo? Dos idols japoneses aqui nesse recorte. Mas ele não é apenas um anime de idol qualquer, ou nem mesmo um anime de entretenimento qualquer. Ele passa por... Só faltou criticar a cultura lolicon, né, Liama? Porque assim, o médico, ele ser lolicon, né? Mas não teve nada de muito... Assim, deu a entender que ele é. E assim, mesmo que tenha sido só 5 minutos do episódio, ainda bem que foi só 5 minutos, me deixou bastante desconfortável naquele início. Depois que ele literalmente sumiu e mudou o personagem, ficou mais palatável pra mim. Mas aquele início ali, pra mim, é meio intancável. Eu não fui muito fã daquele início de Oshinoko, admito que foi o que mais me afastou daquele episódio, do episódio 1, que eu já deixei abertamente aqui claro que eu não gostei do episódio 1. Mas... vamos ver, né? Porque o anime a partir do episódio 2 é outro. É completamente outro episódio. Outro anime. Pô,
Posso ler aqui uma mensagem que eu acabei de receber no Instagram? Leia. Tu cala a boca, Boruto tá melhor e tá melhor que você. E você que fala do Rômulo, ele tem mais inscrito que você e maior que você. Agora cala a boca. Porra, profecia desse que você faz, você vai morrer da pior forma possível. Mas se você voltar a falar de Boruto e do Rômulo, você vai ver. A gente vai resolver na justiça, seu bosta, filha da puta. Buta, filho da... Filhota. Seu bosta, filhota, buta do caralho. Eu que sou muito fã do Rômulo, tá? Pô, o garoto deve ter 11 anos de idade aqui mandar essa mensagem. Assim, o Dudu Volpato falou no chat: eu tive a impressão de que o médico tinha uma admiração pela Idol no sentido dela ter ajudado a paciente em estado terminal. Juro que não pensei em uma coisa mais sexual entre o médico e a paciente. Mas se não for, tá errado mesmo. Dudu Volpato, a palavra lolicon é literalmente usada. Os outros dois médicos ou enfermeira, não lembro quem foram os personagens, falam que ele é lolicon e ele dá uma risadinha e vai embora. Ele não nega em nenhum momento também. Lembrando que a palavra loli não é criança, tá, gente? Loli é literalmente criança sexualizada, tá? Eu vejo muita gente falar, tem uma criança no anime, é uma loli. Não, criança é criança, né, Lima Torrinco? Mas quando a criança tá sendo como se fala criança em ela é uma japonês? loli. Kodomo. Kodomo. Tá, então, claro. Deixa eu mandar isso aqui pro Rômulo, que eu achei muito engraçado. Esse seu fã... Isso que você tá falando é lolicon, Gabu. Loli é criança sexualizada. Lolicon é um complexo com lolis. Fato. Todas as outras áreas. E essa Complexo de loli, na verdade, Mitch. é uma experiência completamente diferente. Eu comecei a assistir o episódio esperando uma coisa. Nos primeiros 5 minutos, ela tinha mudado. Dos 10, mudou de novo. De fato, o Oshinoko tem muitos plot twists, mas eu vou te admitir que... Assim... Quase nenhum deles me pegou, assim, de um jeito, caralho, isso é muito impactante. Porque eu já tava esperando, assim, sei lá. A gente pode dar spoiler aqui, né? Pode. Tá, negócio é o seguinte. Os plot twists de Oshinoko pra mim no episódio 1 foram um problema na forma como o anime foi feito ali, por ele ter esse 1h30 no primeiro episódio. Porque no mangá, quando você lê os plot twists, eles vão acontecendo uma coisa atrás da outra. O seu ritmo de leitura, ele é um. O seu ritmo assistindo é outro completamente diferente. E 1h20 de episódio, quando eles tentaram encaixar 3 plot twists em 1h20, eles tiveram que colocar um flashback antes de cada plot. E o flashback, pra mim, tirou completamente o peso. Principalmente naquele último plot twist. Pra mim, o único plot twist que teve impacto, e aí eu vou discordar de você, foi o último. Porque assim, foi tendo plot twist, né? E eu fui, tá, é a história que tá rolando. Quando chegou no último... Aí sim, pra mim, teve um impacto, porque foi o último, né? Eu falei, agora vai acabar o episódio, o cliffhanger vai acontecer. Porque enquanto tava rolando e o episódio continuava, eu tava meio, tá, eu acho que se fossem episódios separados, com esses plot twists sendo cliffhangers, talvez fosse mais legal. Mas assim, eu não vou demonizar aqui, porque eu não achei esse primeiro episódio tão ruim assim. Eu achei ele bem legal, introdutório. É o prólogo, né? É o prólogo. E o Wellington, obrigado pelo sub, tá, meu querido? Seja bem-vindo. E assim, eu também não achei esse episódio 1 tão ruim assim. Eu acho que ele foi eu acho só que ele não foi o melhor episódio do mundo, como as pessoas estão falando por aí. E o que me pesou desse final foi que aquela cena é muito boa. A cena da morte da Ai, aquela cena é muito boa. E eu achei que quando eles colocaram o flashback logo antes do Aquamarine encontrar ela, né, no estado, morrendo ali, pra mim, aquilo ali tirou, sabe? Eu acho que não. O flashback podia ter sido ou antes ou depois. Não precisava ser durante a cena. Fato, que leitura. Dos 15 mudou de novo, dos 20 mudou de novo. Eu achei medíocre, então tu achou mediano, né, Punk, meu queixo? Porque o anime consegue Pode ser também. Passar e beber em todas as fontes, todos os modos de se... É até legal, mas o pessoal tá botando um patamar absurdo. Então, galera, assim, eu entendo que às vezes é muito engraçado ver alguém se emocionando num nível hard com o anime. Mas se o cara tá botando um patamar absurdo, deixa ele colocar também. Tipo, não vai mudar a tua vida, tá ligado? Tu tem a tua opinião, o cara tem a dele, né? Então, meio que é isso, né? Se trabalhar o entretenimento pra passar uma mensagem. Seja numa temática, no estilo de um anime de música, seja num isekai, seja até mesmo no anime de drama, no anime de tristeza, no anime de comédia. Muitos estão aqui dentro.
嘘が本当になることを信じて。 E essa versatilidade eu acredito que seja uma razão importantíssima para o sucesso desse anime. Porque afinal de contas, se você faz uma coisa bem e você faz outra coisa bem também, você começa a aumentar esses pontos aqui. E quando tudo está muito bem alinhado, você acaba ficando melhor. E por que eu tô falando você? Porque claro que, querendo ou não, Lá vem. acidentalmente, estamos falando aqui sobre pessoas também, e isso casa muito com o discurso da nossa queridíssima Allura. Dando pra Oshinoko, todos esses pontos realmente são importantíssimos. E você conseguir entender a sua obra, o seu anime, como um fruto e produto de entretenimento, ao mesmo tempo que é um produto que discute tanto a indústria do entretenimento, quanto a linguagem do entretenimento, quanto a vida por si só. Então assim, durante esse vídeo, vários... É o que o Gutinho sofre muito, né? Porque o Gutinho, ele é um ídolo, né? É um idol brasileiro. Então ele sofre muito com esse assédio do público, né? Ele sai na rua pra poder comer um hambúrguer, pra poder comprar uma roupa foda dessa daí que ele tá usando, pra poder dar uma transada, né, no cabelo. E aí o público cai em cima dele, né, Leandro Rico? Eu teria produtos de Guto. Produtos com o rosto do Guto estampado. Teria fácil. Como se ele fosse um idol mesmo. Nossa. momentos você pode sair no meio dele de qualquer pedaço pra ir assistir Oshinoko. Inclusive, eu até recomendo, porque, né, tem muitos spoilers, tem plot twists absurdos, a gente vai comentar inteiro sobre esse primeiro episódio. Tem muita coisa. Do fundo do meu coração, assiste então e volta pra... pausa o vídeo do Guto, vamos assistir Oshinoko o episódio 1 inteiro de novo, daí a gente volta pro vídeo. Não vou, não. Desculpa, não vou. Não vou. Tem que lembrar do que aconteceu antes de assistir. Já lembro tudo. Mas se você quiser ser convencido, se você quiser permanecer um pouco mais, ou se você quiser acompanhar as discussões do que eu achei desse anime que me deixou completamente sem palavras, mergulha comigo. E se pagarem R$200, pô, irmão, se pagarem R$200 agora, eu vejo o episódio de Oshinoko de novo primeiro. Não, agora, nesse momento. Agora, pá! Mitch, R$200 na tua conta agora. Eu assisto. Pô, que medo se alguém mandar. Eu fico feliz que o Rex Will não gosta de Oshinoko, porque ele seria um que faria essa loucura. Que medo. Estamos acompanhando a história da Hoshino Ai, uma ídolo que está ali já há algum tempo fazendo a sua carreira, mas que é bastante jovem. A história começa com um cara acompanhando a sua jornada, com um cara que está ali admirando bastante a sua trajetória nas telas da TV e tudo mais. E esse cara é um médico no hospital. Ele nem devia estar naquela situação assistindo a ídolo dele na TV e tudo mais, mas ele tá. Depois a gente descobre um pouco como que ele teve contato com essa idol por conta de uma paciente dele que era criança e que tinha sonhos e que tinha vontade de poder fazer coisas como aquela, mas que infelizmente veio a falecer e ele criou um tipo de apego por essa idol, então tá acompanhando ela há algum tempo já, lembrando que essa idol tem 16 anos. Então o doutor tem? A idol? Tem. Está nessa situação e vivendo ali tranquilamente no interior, cuidando dos pacientes que chegam pra ele. Acontece que surgiu um caso diferente, chegou uma jovem pra ele cuidar, uma jovem que ele ia atender ali na parte de obstetrícia. Tá com verme, né? Barriga d'água é o nome, né? Essa daí? Ah, mas tá a barriguinha dela. Aquela barriguinha inchada, né? Barriguinha de vovô. Porque ela estava grávida. E ela é bastante jovem, então era uma situação mais delicada. Afinal de contas, a pessoa que chegou pra ele atender tinha 16 anos. Fato. Sim. Você já conectou os pontos aqui, né? Hoshino Ai chegou para ser atendida por esse doutor, que era fã dela já de longa data, e ele ficou bastante surpreso com essa situação. Afinal de contas, não apenas uma idol está grávida, como uma idol de 16 anos está grávida, e surgiu para ele cuidar dessa situação, né? Para ele fazer todo o acompanhamento médico para ela até o momento do parto. Por aí já é uma coisa diferente, porque você tá abordando temas aqui que não são tão constantes dentro da indústria e são importantíssimos pra gente discutir hoje em dia, visualizando a indústria do entretenimento. Calma aí, talvez isso de fato seja um problema meu, mas por já ter acompanhado tanta obra sobre idols e que a maioria dos fãs são parecidos como médico, essa cena no início não foi tão problemática assim. Cara, vocês não estão entendendo o ponto. Não é que ele seja muito fã, é que o anime literalmente induz você a pensar que ele é um lolicon. A médica fala isso, a palavra lolicon é usada. Literalmente esta palavra é utilizada. Este é o problema. E aí o tempo todo tem uma criança de 12 anos falando que quer casar com ele e ele falando: eu não posso casar com você, senão eu vou virar um pária pra sociedade. Não, tipo, ele não fala que é errado. Ele manda a frase: vamos esperar até você fazer 16. Ele fala isso. Literalmente.
E depois a mulher, a enfermeira, pergunta: se a Ai, de 16 anos, pedisse você em namoro agora, você aceitaria? E aí ele meio que deixa entender que sim, mas não fala nada. Então, não é que, tipo, a gente, sabe, esteja vendo algo que não exista ali. Tá ali, ó, ali. Apenas a indústria dos animes. Estamos falando aqui de idols que são vistas como um modelo de exemplo a ser seguido. E quanto pra rever o episódio 1 de Kimetsu? Elas necessitam ser completamente, entre todas as aspas aqui possíveis, puras, intocáveis, angelicais, precisam ser uma coisa que simplesmente não existe, né? Precisa ser sobre-humana. Mas aí também, tipo, é de fato a indústria tanto japonesa, coreana, acho que é uma questão da Ásia em si, talvez, criar essa imagem, né, de que o idol, a idol, tem que ser uma santa, tem que ser um anjo, que não pode se relacionar com ninguém, porque ele tá traindo os fãs, que não pode ter filhos. É como se, de fato, fosse um santo católico ali, tá ligado? Então é muito, muito bizarro mesmo, cara. Ou anti-humana, até mesmo para permanecerem com suas admirações. É bem constante o caso de escândalos de idols, sejam idols japonesas ou idols coreanas, que na verdade são escândalos de coisas simples. Ah, fulana teve um namorado, fulana saiu e beijou alguém, fulana teve uma vida pessoal, fulana fez qualquer coisa, qualquer mínimo detalhe que os seres humanos têm, e muitos, basicamente precisam para sua subsistência, como uma vida por aí, ou querem, acaba se tornando um grande escândalo no mundo dos idols. Então, nisso aqui já seria, a gente já tem como essa base de que seria um grande problema, visto pelos olhos da sociedade. Apesar de toda a situação diferenciada, o doutor não a trata de maneira diferente, ele não vê aquilo como um absurdo nem nada, ele simplesmente não tem uma emissão de juízo de valor, o que é importante, a gente vai conversar mais sobre isso depois que a gente falar sobre o episódio inteiro. Mas ele apenas quer acompanhar e fazer com que a sua ídolo tenha bebês saudáveis e que ela tenha, né, uma gestação ali segura e seja uma mãe saudável naquele processo que ele puder acompanhar. Você gostaria de ser uma mãe saudável, Liam? Eu não gostaria de ser uma mãe, primeiro de tudo, né? Mas se fosse uma, acho que saudável é uma boa opção. Entendi. なんでやめないよ。でもそれじゃ私、家族っていないから。 Ele acompanhou durante alguns meses, estava pronto ali para chegar o momento em que ela fosse ter os seus bebês. Eram 2 bebês no caso, né? Eram 2 gêmeos, mas aconteceu um incidente. Uma pessoa, um stalker que estava acompanhando a Ai o tempo inteiro, viu a situação que ela estava. Percebeu que tinha ali um hospital e tal, e encontrou aquele homem que estava saindo do hospital vestido de médico, perguntou algumas coisas pra ele, ele seguiu aquele cara pra saber o que estava acontecendo, e esse stalker empurrou o doutor de um precipício. Também o doutor foi burro pra caralho, né? No meio da noite, Morreu do jeito muito idiota, né? Vamos combinar. ficou diante de um penhasco filmando. Pô, ele é polícia agora pra poder perseguir os outros na rua? E o doutor morreu no dia do parto daquelas crianças. Morreu porque o roteiro quis? Pô, o Lucas Claudio trouxe agora uma opinião que me surpreendeu de tão polêmica que é, tá? Muito polêmica. E é inacreditável o que acontece depois disso, porque esse doutor reencarna como um dos bebês. Eu sei. Nessa parte eu também fiquei... Não, calma. Era um anime que ia discutir a indústria da música, a indústria do entretenimento. Agora vai se tornar um Tensei em que o protagonista reencarna como filho de uma pessoa? Sim e não. É muito além disso. Eu também fiquei com o nariz... Tá, então o Guto ele vai explicar pra gente as nuances dessa parada, tá? meio virado quando eu vi essa parte, falei, mas cara, tá. De qualquer forma, ele reencarna como um dos bebês, né? Ele realmente assim, morreu. Precisava desse Tensei. Eu ouvi pessoas falando que não precisava ter esse Tensei. E precisa desse Tensei pra gente ter um elemento sobrenatural pra justificar o fato de ter uma criança de 2 anos falando com um diretor de televisão e sendo levado a sério, né? Tem que ter esse elemento sobrenatural, senão a gente não tem como levar a sério a criança de 2 anos mandando no diretor de TV, né? E assim, mesmo sendo algo escrachadamente sobrenatural, tem gente ainda tentando ver lógica no negócio. Gente, não tem lógica não, é realmente algo sobrenatural, é um bebê falando. É isso mesmo. O anime deixa isso claro, pô. A própria mulher fica espantada com isso, porque é algo sobrenatural, galera, de fato é. Eu ali perdeu sua vida como um adulto médico, não pôde fazer o parto da sua ídolo e acabou reencarnando como um de seus filhos. Tipo, racionalizar o sobrenatural, né? Não tem lógica, pô. É bizarro. O sobrenatural
tem esse nome por quê, Lima? Porque ele é sobrenatural, né? Ele é E eu entendo o incômodo que dá em algumas pessoas por causa da forma como o Aquamarine se comporta, porque a gente tá no mundo real. Querendo ou não, ele não foi pra um mundo de fantasia, ele tá no mundo real. Fato. Tem o elemento sobrenatural ali na coisa, mas ainda é um mundo real. Então ele vai causar esse incômodo mesmo em algumas pessoas. Mas é a questão da suspensão da realidade aí, né? Eu não tive muito, eu não gostei desse episódio, e isso teve um peso, sim, eu não gostar do episódio, mas eu entendo quem gostou, porque tem a questão da suspensão da realidade aí, né? A gente vai ter que assistir o Oshinoko sem levar a sério. Fato, que leitura, Lima. 目覚めれば天国にいた。これが今の俺。いい子ですね、アクアマリン。 Nisso a gente acompanha bastante essa jornada que continua a carreira da Ai, né? A gente vê como que ela teve que esconder os filhos, ninguém pôde saber o que aconteceu. Ela mantém ali uma relação muito próxima com o presidente da sua agência e a sua esposa, que fingem ali que aquelas crianças são deles e cuidam, enquanto ela tá ocupada treinando, tá ocupada em entrevista, tá ocupada em show, tá ocupada num monte de outras coisas que ela precisa fazer o tempo inteiro. Ela é uma idol bastante, relativamente grande, né? Não é ainda a maior idol de todas ou a idol mais gigantesca, porém ela é grande o suficiente para ter uma responsabilidade gigantesca, por mais que isso não seja revertido em dinheiro. 今月の給料20万。ねえ、うちの事務所給料渋いよ。 Igual o YouTube, né? O YouTube é meio mão de vaca na hora de pagar, né? Twitch, é tudo mão de vaca, Lima. おう、こないだ出したシングルオリコン3位だったよね。 A gente começa a ver um pouco também do lado da indústria, o lado financeiro, de como na verdade parece místico, mágico, incrível, mas não é tão simples assim. ねえ、アイドルって月給100万くらい稼ぐものじゃない？ E assim, eu vi um pessoal incomodado que eles falaram que quem enxergava críticas sociais em Oshinoko tava forçando uma interpretação. Pô, aí tá de sacanagem também, né? Tipo, tá ali, pô. Mesmo que seja algo superficial, tá ali, cara. Tá Não é a crítica super profunda que alguns fãs estão falando também, mas a crítica tá aí, tá na cara. Tá no Olha, texto ali. pega essa fala da Ruby, é o suficiente, é uma crítica. Não, e eu vi um pessoal falando que isso é uma interpretação bizonha. Que o pessoal não sabe interpretar anime. E mesmo se fosse uma interpretação bizonha, é só a interpretação de uma pessoa, cara. Tu achar que existe uma interpretação que vai ser a única, a verdade absoluta, também não existe essa porra, cara. Eu fico puto com o otaku, Lima. Esses otaku que você acha cult é foda. ないの？なわけないだろ。なわけないの？ E claro, tudo isso acompanhamos do ponto de vista desse garotinho, do médico reencarnado no bebê Aquamarine. Tem esse nomezinho bonitinho e diferente. E também de sua irmã gêmea, a Ruby. A irmã gêmea também é uma criança que foi, né, uma vida que foi reencarnada de outro momento. Posteriormente, a gente descobre, na verdade, que, né, a irmã gêmea era a pobre garotinha que amava e adorava a Ai, a garotinha que o médico cuidou no hospital até os seus últimos dias. Foda. 俺と同じく誰かの生まれ変わり。それに気づいたのは割と早い段階だった。 Então a gente tem esse desenvolvimento dessas duas crianças ali tendo contato com sua mãe, tendo contato com o mundo no geral e sabendo que eles estão reencarnados, né? Eles têm a consciência total do outro mundo, têm memórias, conseguem fazer coisas que crianças jamais fariam naquela idade. Que bebês, no caso. お前、もしかして俺と同じか？え、若者が喋った！キモ！お前もだろ。 Jamais fariam. A gente vai acompanhando um pouco ali dos pequenos anos iniciais daquelas vidas, enquanto a gente mergulha principalmente também na personagem da Ai. Porque o próprio monólogo inicial do anime é sobre como mentir é amar. Por que pagar pra ele rever o episódio se já estamos revendo? Caralho, Claudemilson Silva. Que imitada. Sobre como toda aquela indústria é montada em cima de uma mentira, sobre como todas aquelas pessoas envolvidas, como a Ai principalmente, mente o tempo inteiro, seja no seu sorriso milimetricamente calculado para conseguir cativar mais os fãs, para conseguir mais números, para conseguir mais vendas, ou até mesmo em seus próprios sentimentos, que ela nunca conseguiu realmente se encarar de verdade, ou dizer um eu te amo que fosse verdadeiro. まるで火に群がる丘みたいに吸い寄せられて羽が焼け落ちると気がついてもなお止まれない。 Os anos passam, vemos o desenvolvimento das crianças, o Aqua acaba se envolvendo com um lado de atuação, depois de ter ido acompanhar a mãe num dorama que estava sendo gravado, então ele se torna um ator mirim, enquanto a Ruby quer dançar. Ela quer se tornar uma idol, porém o corpo dela, ou a mente dela, na verdade, ainda não conseguiu
se permitir. Ela tenta dançar ali desde criança, mas ela quase não consegue, ela mal consegue andar, na verdade. O corpo dela meio que sempre está preparado para que ela caia. E vemos ali umas cenas muito tocantes, porque isso traz a memória dela da outra vida. Fato. Esse momento aí foi bem legal no anime, inclusive a forma como a sequência em si foi dirigida. Quem é o pai? Então, esse é o grande mistério do anime, né, aparentemente. Ela sempre tá pronta pra cair, porque ela caía bastante em sua outra vida, com sua saúde bastante fragilizada, algum tipo de deficiência que não é explorada ou não é entrada em detalhes até aqui nesse momento, mas que ela possui e que a deixava mais frágil fisicamente, por isso ela não conseguia andar muito direito, ela não conseguia de forma alguma dançar. E via na Ai, enquanto ela assistia na TV, vendo seus shows, vendo seus espetáculos, um sorriso, uma felicidade, um refúgio naquela doce garotinha sorrindo e dançando do jeito que ela sempre quis. Então a gente vai ter esse lado. O Guto não vai falar do advento dos bebês dançando, eu acho que ele deveria, né? Um dos momentos mais icônicos aí da indústria de animes do ano de 2023. Mais explorado aqui pra esses personagens, que é bastante interessante. Eu falei que a direção dessa sequência foi muito boa, mas assim, a direção do episódio no geral eu achei muito boa, né? A questão da adaptação em si não tinha muito o que fazer, eles resolveram adaptar vários capítulos ali, né? Fazer vários episódios de uma vez, fazer um filme, né? Então não tinha muito o que fazer sobre isso. Eu acho que o ritmo, ele foi ok, né? Até certo ponto. E, sendo sincero, eu acho que a direção foi muito boa, a animação foi muito boa, a produção no geral foi muito boa, né? Foi uma estreia muito forte nesse sentido de produção no geral. Teve 4 diretores? Então, teve 4 diretores de episódio porque basicamente foram quase 4 episódios. Foram basicamente 4 episódios, né? Então, tem lógica isso. Durante esse meio tempo, a Ai tenta contactar... Botava no cinema, mas acho que botaram, cara. Esse primeiro episódio ele foi transmitido no cinema japonês. Por isso que ele é um filme, literalmente. o pai dessas crianças, que a gente não faz ideia de quem que é, pra que, né, venha ver as crianças, ter algum tipo de contato assim, mas a gente não sabe qual tipo de resposta isso teve. E algum tempo se passou, né, as crianças estão ali com 4, 5 anos e tivemos o fatídico dia. O dia em que Ai recebeu uma campainha, ela ouviu o som e foi atender pra ver quem era. Não fazia ideia, estava pronta pra fazer a sua grande estreia num estádio, um palco inteiro, um show inteiro, um estádio inteiro pronto pra assisti-la. Nesse momento a sua carreira já estava deslanchando e estava se tornando uma grande estrela. E quando ela abre a porta, quem ela encontra era o Stalker. E aí ela de fato vira uma estrelinha, né, Lema? Lá no céu brilhante. Pô, eu pensei a mesma coisa e não quis falar porque eu achei muito cringe. É, né? O Stalker que a perseguia desde a época que ela estava grávida, ou até mesmo antes disso. E ele mata a Ai. Depois de desferir um golpe com faca contra ela e deixá-la ali ensanguentada e gritando o tempo inteiro que ela era uma mentirosa, que ela estava fingindo tudo, que ela não se importava com ninguém, que ela estava acostumada Que isso, Lema? a ser mentirosa, o que a gente acompanhou que de certa forma era verdade. Ela mentia bastante, ela mentia o tempo inteiro, ela mentia pra si mesmo, mas não era necessariamente esse o caso. Ela conseguia reconhecer aquele cara que estava acompanhando ela desde sempre, aquele cara que deu um presente pra ela que ela não consegue esquecer. Ela conhecia. Ela dizia que amava os fãs, ela dizia que amava muitas pessoas, não tendo realmente esse sentimento, mas querendo ter. Fato. Ela mentia porque queria amar. Que bonita, né? Essa mensagem do Gutinho. Você mente querendo amar, Lema Torrenco? Não, eu amo de verdade. É, né? Amo você, inclusive. Ah, obrigado. Eu também te amo, Lema Torrenco. E o pessoal falando que o Aqua podia salvar a Ai porque ele era um médico. Entendi. Então, tá tranquilo, então.
ele salvar uma pessoa que teve literalmente uma artéria destruída ali, não tinha muito o que fazer, porque Mas, era uma criança, Mitch, tudo bem, né? o Marco Abreu disse que ele é médico reencarnado, Mitch. Esse é ponto Ah. positivo dele. Então tá bom, então tá bom. E já era tarde demais, já tinha acontecido, não tinha mais volta. Ela tinha recebido um golpe fatal. Esse assassino pegou e correu, saiu dali, enquanto o pequeno Aqua veio no resgate da mãe. Ele, como é um O Little Aqua. médico, ele viu que não tinha mais escapatória por conta do golpe e simplesmente ficou abraçado com sua mãe até os últimos momentos, completamente em choque. Afinal de contas, ele viu que aquela pessoa que tinha matado sua mãe foi a Facada na barriga é muito complicado, Lema, de sobreviver, Lema. Muito mesma complicado. pessoa que o matou e que ele estava perdendo a pessoa que ele amava. Que ele amava não apenas agora como um filho protegido, criado por sua mãe, mas que ele admirava desde muito tempo antes, desde sua outra vida. Aquela pessoa que ele via como um símbolo que conseguia ajudar as outras. Estava morrendo em seus pequenos braços. 二人が大人になってくの E mesmo morrendo, ela morre pensando no trabalho, né? Muito triste essa sociedade industrial, né? O que ela fez com o cérebro do ser humano. そばで見てたい E nos últimos momentos de vida, Ai olhou pra trás, conseguiu ver a sua jornada, que por mais que parecesse longa, não era. Ela tinha 20 anos agora e que já 4 anos com suas crianças. E ela, em seus últimos momentos, disse as palavras que ela tinha medo de dizer a vida inteira. Porque ela estava acostumada a mentir, ela tinha medo de dizer essas palavras e não ter um significado real. Mas dessa vez, ela conseguiu. Aqueles termos, aquelas 3 palavras, tiveram um impacto forte e verdadeiro. ルビー Na verdade, foi uma palavra só, né? Que é japonês, então é asteru. É uma só, né? Não é eu te amo, né? É o Guto que eu não conto aqui do idioma, né? Mas vamos fingir que tá tudo bem. 僕は愛してる E inacreditavelmente, ela morre realmente. Não é que o médico conseguiu salvar ela, não é que ela conseguiu fazer qualquer coisa, não. Acaba esse episódio com ela morrendo. E sim, tudo que você viu sobre esse anime até agora provavelmente tinha ela na capa. Todo o material de divulgação tinha ela. Ela tem a Seiyu, né, a atriz de voz mais famosa de todo o elenco. Ela era pra ser a protagonista, afinal de contas estamos falando de um anime de entretenimento. E a protagonista é uma idol que tem seus, né, teve as questões ali da complicação da gravidez, que teve a complicação de ser stalkeada e tudo mais. Mas ela morreu. Morreu. O anime não é mais sobre ela como um ponto na história, mas é sobre tudo que estava em torno dela e sobre o que fez com que isso acontecesse. Sabe por que, Lema? Por quê? Me conta. Que a Ai, Lema, a Roshi, que vem de estrela, ela é uma estrela, Lema. Tal como o Sol, Lema. É, Roshino. Então a gente gira... O Roshi de Roshino, Lema. É de estrela. Obrigado, Roshi. obrigado. Então ela é o Sol, Lema. E aí os planetas giram ao redor do Sol, Lema Torre. Então, de fato, ela é o centro e tudo gira em torno dela. Pô, essa é a exata pio que eu puxei na minha review de Gurren Lagann, quando eu assisti a primeira vez há 10 anos atrás. Afinal de contas, o pequeno Aqua, pensando sobre a sua mãe, pensando sobre a morte, conseguiu conectar apenas alguns pontos, relacionando a morte da mãe com a sua própria morte da sua vida de médico. Só uma pessoa poderia ter tido informações de onde ela estava. De onde ela estava, qual momento ela estava, ou como. E essa pessoa seria seu pai, que ele não tem nenhuma pista de quem é. Só sabe apenas que... O meu pai? Não. Possível. Possível, cara. O seu pai? Ele que tá falando, o Gutinho, tá de sacanagem, irmão? O Guto sabe alguma coisa que a gente não sabe. Tá acusando meu... Não, eu não gostei não gostei dessa brincadeira não, que cara. está relacionado ao mundo do entretenimento, provavelmente, e que tem cabelos claros, que geraram os cabelos que eles têm, os cabelos loiros que eles têm. E então a jornada se torna diferente. Um anime que passou pelo mundo idol, um anime que passou pela parte de shows, um anime que passou pela parte de tensei, que passou pela comédia, que passou pelo drama, se torna agora também um anime de vingança. Se o Guto tivesse visto o segundo episódio. E por toda essa realização aqui, eu fiquei embasbacado ao terminar. O primeiro episódio de 1h20, vamos ter mais 10 episódios desse anime ainda nessa temporada. Eu fiquei completamente em choque, porque é um filme esse episódio que a gente tem.
A gente tem todos os arcos de personagens, tem questões abordadas ali, a gente tem toda essa discussão e agora esse mergulho, esse banho de gêneros diferentes pra uma história. E isso me deixa bastante contente porque a gente vê que ele vai... É só o governo Lula chegar, né, o PT, que tu vê, tem vários gêneros diferentes numa história só. Pra tu ver a lacração ali. Não, e a história, ela muda de gênero com uma facilidade ali, que isso daí é obra do PT, tá? Isso aí... Pra tu ver, cara. Bizarro. vai além. Ele quer ir além, ele consegue ir além. Não é apenas a base de, não, vamos conversar apenas sobre entretenimento, vai ser um anime focado nas garotas fazendo shows, isso. Tem os reflexos sociais gerados por isso, tem o estigma social que a... Bingo! Ele falou a palavra estigma. Pô, essa você pegou, tá? Foi eu rápida puxei essa. forte. né, a própria sociedade, enfim, consegue gerar em torno da profissão, em torno das pessoas, o que elas têm que fazer, o que elas não têm que fazer, todas as regras que estão em torno do mundo das idols e do mundo do entretenimento, né, que agora a gente vai ter a irmã dele, que provavelmente vai se envolver com dança, ele que está no mundo do teatro e quer mergulhar cada vez mais pra conseguir descobrir quem é seu pai lá dentro. Então, é um anime muito completo. E como, caso você, por acaso, você chegou até aqui e não assistiu, assista, porque Mas aí também o cara tomou spoiler de tudo, né? Aí é tudo foda. que a gente descreveu aqui, todo esse baile, toda essa dança por entre os gêneros, discutindo todas essas questões, é muito mais amplo e belo, extremamente bem animado, tocante, as músicas são incríveis, é um anime que me deixou sem fôlego e que foi uma bela surpresa. Eu sabia que ia ser bom, eu não esperava que fosse tanto. Novamente porque muitos pontos aqui são diferentes e os pontos que existem da linguagem clássica de animes também estão ali, são Linguagem clássica. O que seria uma linguagem clássica dos animes, né, mano? É japonês, é feito lá no Japão, né? É, né? Eu meio que tinha essa suspeita, tu acredita? Que eu suspeitava Ah, disso. que bom, que bom. bem feitos. Por exemplo, quando eu vi a parte do Tensei, eu fiquei com o nariz torto, eu falei, gente, por que ele tá reencarnando? Ah, mas teu nariz tá tão bonitinho, Guto. Tá torto o nariz do Guto? Tá não, cara. Nariz normal, né? Dentro Por que o médico tá reencarnando como filho dela? Tipo, precisa disso pra dentro dessa narrativa? Talvez, será que isso não é apenas um artifício da própria história pra conseguir se vender? Porque a gente sabe que Tensei, Isekai e tudo mais são estilos de obra, são narrativas que conseguem se vender muito. A gente tá no momento em que essas coisas estão latentes. Tem até mesmo um papo que o autor de Sai Hateno no Paladin, né, meu amigo, ele comentou... Teu amigo? Teu amigo? Eu amo a pio que o Guto puxa que ele é amigo porque o autor segue ele no Twitter. É isso, Muito eles são foda. amigos. Ah, então eu também sou amigo do Guto. que ele tinha essa história do Paladino, mas essa história não tinha sido vendida. Ele queria contar uma história sobre família, uma história sobre reconhecimento, uma história sobre criar esses laços e explorar a vida, mas que não ia pra frente. Ninguém tinha esse grande interesse. E ele teve que colocar o elemento Isekai. E quando ele colocou o elemento Isekai na história, fazer a mesma história, aquele protagonista veio de outro mundo, ele conseguiu vender. Vendeu muito a novel, teve a confirmação da primeira temporada de anime, agora tivemos a segunda, que vai ser lançada em breve. Então assim, quando teve esse Tensei, eu fiquei pensando, será que tem um Tensei por realmente necessidade de linguagem? Ou Será? porque isso vai fazer com que a obra se venda mais? E se for porque a obra se venda mais, isso está diretamente conversando com a indústria do entretenimento, de você abdicar de uma coisa ou de você se adaptar a ela porque você precisa desses números, porque você precisa desses acessos, porque você precisa fazer sucesso nesse meio. Verdade. Então é um anime que muitas dessas obras... Assim, ele se seria curva- uma metalinguagem foda. Seria. Mas não é isso. Ele quis Pode usar ser. o Tensei. Não, pode ser que seja. Eu acho que ele só quis usar o Tensei como... O Tensei é legal ali, faz sentido o Tensei ali. Mas eu quero ir pela essa interpretação aí que ele fez. Não, Achei assim, legal. se for, dou todo o crédito pro autor. Se for verdade isso aí, parabéns pro autor. Muito foda ele. Mas também não depende do autor, né? Como assim, não depende do autor? A gente pode ter essa interpretação aí e achar que é isso. Não, eu quero que o autor me confirme, pra eu ter certeza pra eu aplaudir Você ele. Quero. Então vamos esperar. É porque a minha interpretação não é essa. Mas se o autor falar, daí vai ser. a indústria do entretenimento para criticá-la, ao mesmo tempo em que traz todos os estigmas sociais relacionados a esse mundo e uma bela narrativa dentro de cada gênero de anime. Não, o foda vai ser quando o Aqua meter-lhe um boneco e o boneco ser a Ai, né? A encarnação da Ai. Aí vai ser foda. Não dá ideia, não. Vai que o autor tá assistindo a live. Ou vai que o Aqua morre nessa perseguição de vingança, aí ele vai pra um Isekai e lá ele encontra a Ai. Pô, seria foda, tá? Anime.
Aí eu enlouqueço. Por isso, eu achei diferenciado. É completamente diferenciado. Pode ser que os outros episódios não sejam. Pode ser que não sejam. Pode ser que agora a jornada da vingança dele não seja tão interessante. Pode ser que seja muito comum e muito básico. Mas esse primeiro episódio, ninguém tira. E esse primeiro episódio é uma das coisas mais incríveis que eu já vi em muitos anos. Calma. No mundo dos animes. Calma. O Gutinho emocionou legal, hein? Cara, o legal. Guto fala com uma certeza, ele fala com uma veracidade no vídeo. Quase Que me convenceu. ele quase me convenceu. Se eu não tivesse assistido 5 vezes já o episódio, eu acreditava que era bom. 5 né? vezes eu acreditava. Se você não tivesse visto o anime ainda, você Se eu tivesse visto 3 vezes, eu achava que era bom. Eu achava que era bom. 3 vezes eu já achava que era bom. Mas como eu vi 5, daí eu já tenho certeza. Né? Daí já me quebrou. Então tá bom. Um bom vídeo do Guto.